O corpo não costuma reabsorver a gordura? Quanto tempo dura esse tipo de procedimento? Gente, essa é a dúvida, assim, de US$ 1 milhão, né, em relação à lipoenxertia. Por que a gente não aumenta todas as mamas, então, com gordura? Porque realmente a gente tem uma questão da lipoenxertia que é a imprevisibilidade do resultado. A gente faz o enxerto e a gente torce para ele dar certo. Da mesma forma que a gente torce para que um pé de melancia, né, nasça quando você planta uma semente de melancia dentro de um vaso de terra, a gente tem que torcer para essa semente da gordura, né, se fixar, se integrar e encontrar um ambiente ideal para ela continuar viva na mama. Então, assim, parte da gordura será reabsorvida. Isso é estatístico. A gente percebe que quando a gente termina a cirurgia, a gente vai ter um aumento dessa mama, não só pela colocação da gordura, mas porque a gente tem um inchaço, tem a manipulação cirúrgica, e isso vai se perder ali nos primeiros meses, né, dessa cirurgia. Então, em relação à lipoenxertia e a qualquer outra cirurgia, a gente tem ali aquele resultado inicial que não é o resultado verdadeiro, né? E aí depois a gente vai perder o inchaço que apareceu ali, da manipulação cirúrgica, do pós-operatório, e depois essa gordura não vai se integrar uma parte dela. A gente já sabe, estatisticamente, isso é 30%, mas é muito difícil de medir o que realmente aconteceu. Então, assim, a maior angústia das pacientes que buscam essa cirurgia de enxerto de gordura é tentar entender o que realmente vai acontecer. E, assim, o que a gente precisa entender é que a gente não sabe, mas não quer dizer que não vale a pena tentar. Então, é uma cirurgia que é rápida, né? Dura mais ou menos 1h30, um procedimento desse, quando a paciente vai fazer só a lipoenxertia. É uma anestesia local com sedação. E, assim, a gente costuma, então, perceber que o processo é todo muito mais simples do que o processo da retirada da prótese, por exemplo, ou de uma mastopexia. E, por isso, eu acredito que vale a pena tentar. Mas é importante saber que é imprevisível. Então, em resumo, lipoenxertia, né? A gente está aumentando a mama com um tecido que é do próprio corpo, retirando gordura de áreas em que normalmente a paciente não gosta de ter acúmulo de gordura, né? Então, a gente pode retirar de culote, interno de coxa, de braço, da barriga. Isso é positivo, porque a gente acaba melhorando um pouco essa área de onde a gente está retirando a gordura e a gente leva essas células para poder tentarem criar um volume numa área em que você quer mais volume. É um procedimento relativamente simples de ser realizado, poucas complicações, né? A gente, graças a Deus, lipoenxertia tem essa grande vantagem. E aí é pesar o custo-benefício, né? Vale a pena para mim tentar fazer esse procedimento e ver o que eu consigo ganhar de volume na minha mama? A vantagem, pelo menos, de talvez não ter mais a gordurinha do culote, já valeu, né, a cirurgia. Então, a gente precisa só entender o cenário de cada uma para saber se vale a pena fazer ou não. Mas, na minha cabeça, muitas vezes vale a pena. A gente só precisa analisar caso a caso. E quais são essas complicações do enxerto de gordura? Que por mais que sejam poucas, existem. Tem uma que eu acho que é muito importante a gente entender e a gente avaliar, né, até nessa questão do vale a pena ou não vale a pena, que é a possibilidade de serem formados cistos e nódulos dentro da mama. Então, células de gordura mudaram de lugar, essas células de gordura não conseguiram se integrar, elas não sobreviveram ao processo da transferência de lugar, elas se agrupam e podem formar ali um cisto ou um nódulo sempre benigno. Porém, cistos e nódulos não é legal da gente ter, né, gente? Então, assim, quando a gente palpa, já gera alguma preocupação, vai fazer um exame, uma mamografia, um ultrassom, tá lá esse cisto, esse nódulo, você vai sempre ter que avisar que você fez o procedimento da lipoenxertia. Isso vai mudar um pouco o seu rastreamento, né? Pode mudar, não quero dizer que vai mudar, mas a estatística de cistos e nódulos depois de uma lipoenxertia, ela chega a 50%. Então, é uma coisa que pode acontecer e você precisa entender que essa é a realidade. Então, para você que está pensando se vale ou não a pena fazer lipoenxertia, vou dar um resumo aqui das minhas opiniões. Então, no dia do explante, continuo achando que ainda não é o melhor momento de fazer a lipoenxertia. Prefiro usar outra técnica que eu já faço, acho mais confiável, mais previsível. Porém, tenho feito cada vez mais lipoenxertia em mamas já explantadas. Acho que a gente consegue otimizar um pouco mais esse resultado, ganhar um pouco mais de volume. Isso tem ajudado as pacientes, acho válido. Para as mamas pequenas que nunca fizeram nenhuma cirurgia, querem aumentar um pouquinho, lipoenxertia é válida. Mastopexia, a gente levanta, faz a mama voltar a ser redonda, aumenta um pouquinho, lipoenxertia, que é só um pouquinho de volume, funciona, né, para a gente pensar em pouco volume, mas sempre pensar que, apesar de ser um procedimento relativamente simples de se fazer, você sempre vai ter que avisar quando for fazer exames de rastreamento da mama que você fez esse procedimento, porque podem surgir cistos e nódulos, são consequências.